Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal GL Casal Católico. É com muita alegria mesmo que iniciamos esse vídeo no dia de hoje, dia 2 de dezembro. E convidamos a você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever, a deixar o seu joinha e também ativar o sininho, né? Porque assim que a gente compartilhe um vídeo, possa chegar a notificação aí no seu celular e você ficar bem informado. Iniciamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos clamar esse Espírito Santo de Deus para que Ele possa nos conduzir na escuta e no acolhimento do Evangelho na nossa vida. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo nosso Senhor. Amém. E no dia de hoje, no dia 2 de dezembro, a igreja celebrou a Santa Bibiana, ou Viviana também, como ela é conhecida, e ela é lá da cidade de Servilha. Aconteceu que por volta dos anos de 361, o imperador daquela época, Imperador Juliano, ele renega sua religião, renega o cristianismo, renega seu batismo e começa a perseguir os cristãos. Ele começa tirando todos os cristãos que tinham cargos civis, empregos civis, e começa substituindo esses cristãos por pessoas pagãs, e além disso começa a matar e a torturar esses cristãos. A família de Bibiana era católica, né? E não renegou a sua fé, não renegou a Cristo e foi toda executada, começando com seu pai, que recebeu a marca de escravo na testa e assim ele morreu, e sua mãe que foi decapitada. A irmã de Bibiana foi presa juntamente com Bibiana. Bibiana presenciou tudo isso, a morte dos pais e a tortura da irmã também. Bibiana, que era muito bela. A irmã, depois de ter sido torturada, foi morta e Bibiana foi levada a um bordel de luxo para que ela renegasse a sua religião lá e que assim ela se tornasse uma prostituta. Porém, o que é que acontecia? Todos os homens que tentavam tocar em Bibiana, eles eram tomados por um surto de loucura. Nenhum conseguiu se aproveitar dela e nenhum conseguiu fazer nada com ela. Incomodados com isso, transferiram Bibiana para um asilo de loucos. E o que acontece lá? Chegando lá, ela, ao invés de se tornar louca por estar convivendo com outros loucos, ela acaba realizando o inverso. Ela acaba curando aqueles que já estavam lá. Incomodado com isso, o imperador Juliano, ele pede que matem Bibiana. Bibiana, ela é morta, né? Achicotada. Ela foi chicoteada até a morte. E depois que ela morreu, ele mandou jogar o corpo dela para cães selvagens. Porém, aí acontece outra coisa que surpreendeu a todos, que foi onde os cães não tocaram de Bibiana no seu corpo. Aí os outros fiéis cristãos pegaram o corpo dela e sepultaram perto do corpo da mãe, do pai e da sua irmã. Bibiana, o seu túmulo começou a ser visitado por vários cristãos e ela era invocada contra os males da cabeça e também contra doenças mentais e epilepsia. Então o túmulo dela se tornou um lugar de peregrinação. No ano de 407, o Papa Simplício mandou construir uma capela sobre o túmulo, onde lá hoje temos, né, essa igreja, e muita gente mesmo vai em peregrinação para venerar Santa Bibiana. Então que Santa Bibiana possa interceder por nós, né, para que saibamos não dizer não à nossa fé, que a gente saiba assumir o nosso papel de cristão na sociedade, por mais que a gente passe por perseguição, por sofrimento, seja onde for, no trabalho, na escola, nas universidades, a gente não renega a nossa fé, mas assumir o papel de verdadeiro cristão. E assim como o Senhor cuidou de Bibiana, não deixando que ninguém a tocasse,
também Ele vai nos proteger. É preciso também que a gente assuma o nosso papel, né? Para que Deus possa cuidar de nós. Santa Bibiana, rogai por nós. E assim já convido você também a pegar o Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje, que está em São Mateus, no capítulo 15, no versículos de 29 ao 37. Mateus 15, 29 ao 37. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Jesus saiu dali e voltou para junto do mar da Galileia. Subiu a um monte e ficou ali sentado. Uma multidão veio até ele, trazendo consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros, e os estenderam a seus pés. E ele os curou. O povo se admirava ao ver que os mudos falavam, os aleijados sarados, e os coxos andavam, e os cegos viam, e glorificavam a Deus de Israel. Jesus chamou os discípulos e disse: Estou com pena do povo, porque há 3 dias estão comigo e não tenho o que comer. Não quero despedi-los em jejum, para que não desmaiem pelo caminho. Os discípulos lhe perguntaram: Onde vamos conseguir, num lugar desabitado, tantos pães para saciar tanta gente? Jesus lhes perguntou: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7 e alguns peixinhos. Então mandou o povo sentar-se no chão, tomou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu e deu aos discípulos, e estes os distribuíram à multidão. Todos comeram e ficaram saciados, e dos pedaços que sobraram recolheram 7 cestos cheios. Os que comeram eram 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra para a nossa salvação. Glória a vós, Senhor. E o Evangelho de hoje vai até o versículo 37, eu li até o 38, para frisar mesmo a quantidade de pessoas que tinham com Cristo naquele local. O Evangelho de hoje é muito lindo mesmo. Primeiro porque a gente vê Jesus, né? A primeira figura de Jesus como aquele que acolhe esse povo. Acolhe esse povo que estava doente, o povo que estava procurando ele, porque ele estava precisando de cura. Jesus cura essas pessoas e essas curas representam, né, ali o poder de Jesus como Deus, como Filho de Deus, e também fazem com que as pessoas edifiquem um louvor a Deus, glorifiquem ao Senhor. Porque quando o povo via que Jesus estava curando, quando o povo via que os cegos estavam vendo, que os mudos estavam falando, era coisa de se admirar. Coisas que hoje a gente até duvida. Mas eles também duvidavam. Eles também acreditavam quando viram. E quando eles viram aquelas pessoas sendo curadas, elas glorificavam a Deus de maneira muito alegre mesmo. Então a gente vê Jesus, ele cura essas pessoas. Ele fica ali com essas pessoas. Mas Jesus, ele não é individualista. Jesus, ele não pensava somente nele, ele pensava em todos. Até que chega um momento que Jesus ele para, observa e vê que a multidão estava faminta, com fome. E Jesus sabia que ali ele não tinha comida para alimentar aquelas pessoas. Mas Jesus também sabia que se aquelas pessoas saíssem dali de volta para casa, algumas desmaiariam, umas poderiam chegar até a morrer, porque tinha pessoas de todas as idades ali. Então ele se preocupa: como é que essas pessoas vão chegar em casa? Como é que eu vou pedir aqui para essas pessoas irem para casa, se na metade do caminho essas pessoas podem morrer? Então ele vai até os discípulos, sabendo que tinha poucos pães, ele sabia disso, mas ele vai para ver qual seria a atitude dos discípulos. E os discípulos dizem a ele que não tinham comida suficiente para todos. E Jesus diz: e quanto é que você tem? E eles dizem, né? Temos 7 pães e os peixes. Jesus, naquele momento, ele mostra como a atitude de saber partilhar e de pensar no outro faz com que nada nos falte. Se eu aprendo a pensar no outro, não somente em mim, nada vai me faltar. E quando eu penso somente em mim, eu vou sempre sentir a falta de algo. Jesus, ele pede os pães e os peixes. Ali ele apresenta, como está na palavra, né?
ele pega, toma consigo os pães e os peixes, deu graças a Deus e partiu e deu aos discípulos. Pra gente ver que o milagre foi tão grande que aquelas mais de 4.000 pessoas, porque 4.000 pessoas sem contar mulheres e crianças, todas foram saciadas e ainda sobraram 7 cestos. Então, pra gente ver que quando nós confiamos em Deus na nossa vida, mesmo no pouco que nós temos, quando nós não paramos e pensamos somente em nós, quando nós não somos egoístas, como nada na nossa vida vai faltar. O pouco em Deus realmente se torna muito. Muitas vezes a gente fala, pouco com Deus é muito, mas não entende o que ser pouco com Deus é muito. Então, pouco com Deus se torna muito porque Deus ele é capaz de multiplicar. Deus é capaz de multiplicar. Como ele foi capaz de multiplicar aqui, ele também é capaz de multiplicar muitas coisas na nossa vida. Se nós formos fiéis a ele e também se nós não pensarmos somente em nós. Deixar o egoísmo de lado, mas também pensar nos outros. O que é que nós temos hoje para oferecer a Deus? Será que nós temos sido tão egoístas? Não temos sido como Jesus? Não temos amado? Olhado para as pessoas que precisam, que necessitam, aquelas pessoas que estão em nossa volta. Muitas vezes isso começa nas nossas pequenas atitudes dentro de casa, quando a gente vê uma coisa e a gente pensa somente em nós. Ei, que tem isso aqui, eu vou até esconder porque eu vou comer sozinha. Mas se a gente dividir, a gente vai ver a multiplicação. Jesus, nessa passagem de hoje, multiplicou os pães, mas ele pode multiplicar muitas coisas na nossa vida. Basta que nós entreguemos a eles. Os discípulos pegaram os pães e os peixes e entregaram a Jesus. Jesus deixou um ensinamento para os discípulos ali naquele momento, mais do que para o povo. Porque os discípulos que pensavam que não daria, que os pães não dariam para a multidão, Jesus mostrou que dava tanto para os discípulos quanto para a multidão. E ainda sobrou. E sobrou não foi pouquinho, sobrou foi muito. Então, na nossa vida, nós vamos viver uma vida em abundância se nós entregarmos tudo que temos ao Senhor. Então, oferta ao Senhor tudo que você tem neste dia. Não deixe que a graça passe, mas entrega para que o Senhor ele possa multiplicar, ele possa providenciar mais. E ele não vai nos deixar só. Nenhum momento. Ele olha, ele sabe qual é a nossa necessidade e ele vai de encontro à nossa necessidade e ele nos sacia com o seu amor, com a sua misericórdia. A todo momento, a todo instante. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor ele possa tirar mesmo do nosso coração, da nossa vida, todo o egoísmo, todo querer mais do que os outros, todo querer ser mais do que as pessoas, todo querer ocupar um lugar melhor do que as pessoas, tudo que nos leva a ser egoístas, que possam cair por terra hoje neste dia e que nós possamos ter um coração mais humilde, mais fraterno, que possamos saber que nós tenhamos os olhos de Jesus ao olhar para o outro, o nosso próximo, aquelas pessoas que convivem perto de nós e aquelas pessoas também que nós vemos no nosso dia a dia, qualquer pessoa que nós encontramos na rua, quando nós vamos no mercado, quando nós vamos ao trabalho, quando nós vamos à igreja, que nós sabemos olhar para essas pessoas com o olhar que Cristo olhou também para aquela multidão. Um olhar de misericórdia, um olhar de compaixão, um olhar de amor. E que o egoísmo não tenha espaço na nossa vida e na nossa casa. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que a Mãe da Divina Providência possa interceder por todos nós e providenciar na nossa vida o que nós precisamos. Vamos fazer a nossa parte e o mais Deus fará. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Compartilhe esse vídeo para que outras pessoas possam meditar conosco também a palavra de Deus. Obrigado por ter estado conosco até o fim dessa meditação. Que Deus nos abençoe e estávamos unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.